Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Muito obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Continue compartilhando esse vídeo, assim eu e você estamos pregando o Evangelho. Principalmente nesses últimos dias que estamos falando aí do sofrimento e da paixão de Cristo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje? Abandonado por Deus. O verso para a nossa meditação de hoje se encontra em Marcos 15, versículo 33 em diante, que diz assim, ó: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? O que é interessante nesse relato é que Marcos nos mostra que de meio-dia até as 3 horas da tarde, quando o Senhor Jesus entrega a sua vida e morre definitivamente pela humanidade, houve trevas, né? E depois que ele relata isso, diz que Jesus clama, que é conhecido como clamor do abandono. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eu já falei sobre isso, isso significa aí os horrores da segunda morte, a absoluta ausência de Deus, e o Senhor Deus Pai vira as costas para o seu filho nesse momento, e o seu filho sofre esse abandono, sofre essa ausência. Justamente essa ausência que todo pecador impenitente que não se arrepender sofrerá por ocasião da segunda morte, né? E o que é interessante é o seguinte, aqui é uma pronúncia que o Senhor Jesus faz no aramaico, Elahi, que foneticamente parece com o nome Elias no aramaico também. Por isso houve aquela confusão, porque eles entendiam que eles estavam clamando por Elias. Vamos ver se Elias vai tirá-lo, né, da cruz, eles disseram. Mas não é, né? Jesus é uma palavra que foi traduzida aí acertadamente como Deus meu, né? Não era chamando por Elias. A lição aqui traz um paralelo do batismo de Jesus com a crucificação. João Batista batiza Jesus e o próprio Jesus diz para Tiago, quando eles pediram, Tiago e João, né, quando eles pediram para estar um à direita e outro à sua esquerda, Jesus disse assim, vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo que eu receberei, ou seja, esse é o batismo. É um símbolo da morte de Cristo, né? É interessante que lá no batismo de Jesus, João Batista também foi confundido com Elias. E aqui Jesus supostamente chama por Elias. Lá no batismo, os céus se rasgam. Aqui, o véu se rasga. Olha lá que diz lá no verso 37, 38. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Lá no batismo de João, o véu se rasgou. E aqui, quer dizer, o céu se rasgou e aqui o véu é quem se rasga. Lá no batismo de Jesus, o Espírito, que é pneuma no grego, desce sobre Cristo. Aqui na crucifixão, Jesus expira, e a palavra expira aqui é expneu, que é uma declinação da palavra pneuma, uma das declinações da palavra, né? No batismo de Cristo, a voz de Deus diz, Filho amado, e na crucificação é um santuário que diz, esse verdadeiramente é Filho de Deus. Interessante esse paralelo, né? Isso só demonstra exatamente que Deus estava no controle de todas as coisas, que o batismo profetizado por Daniel, o batismo de Cristo, profetizado por Daniel em capítulo 9, versículo 24, marca o início do ministério de Cristo, porém a sua morte demarca ali o cumprimento, né, e da sua missão, né? Inclusive a própria morte de Cristo cumpre parte da profecia de Daniel, né? O véu do templo rasgando a ponta para o cumprimento do sistema sacrificial, quando o tipo encontrou o antítipo e começou uma nova fase na história da salvação, né? Então nós vemos aqui que Deus está cumprindo todo o seu propósito, apesar de que os demônios, os sacerdotes e escribas inimigos de Cristo pareciam estar dando fim
em Cristo. Na verdade, estava conspirando, mas Deus estava controlando todas as coisas para que as Escrituras se cumprissem e Jesus pudesse morrer por cada um de nós. Veja a que ponto o Senhor Jesus foi para nos salvar, a ponto de sofrer aquela terrível e absoluta ausência de Cristo, de Deus na sua vida, né? Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa tremenda. Aconteça o que acontecer, temos certeza da bondade divina, temos certeza do controle divino. Às vezes a gente passa por situações de sofrimento e dificuldade, e no meio do sofrimento a gente não enxerga muita coisa. É só passar o tempo e lá na frente, quando nós volvemos os nossos olhos para trás, para o momento do sofrimento, aí nós entendemos o propósito, por quê ou para que o Senhor permitiu que nós passássemos por aquilo. E percebemos nitidamente depois que isso nos tornou muito mais fortes do que éramos antes. Todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca se esqueça disso. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade na vida, mas nunca se esqueça, se você hoje não tem a resposta, tenha paciência, continue confiando em Deus, porque Ele é sábio demais para errar. Lá na frente, Ele pode te revelar a razão. Se Ele não te revelar nessa vida, lá no céu certamente você saberá. E quando você saber a resposta, você vai se dobrar diante de Deus e vai dizer assim: Senhor, eu teria tomado a mesma decisão que o Senhor tomou se eu conhecesse o que o Senhor conhecia. Entregue-se a Jesus, confia nele e o mais Ele fará. É assim que a Bíblia nos diz. Ore comigo. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela alegria de ter estudado a Tua Palavra. Senhor, quanto sofrimento o Seu Filho passou para nos salvar. Senhor, nos ajude a não ignorarmos isso. Que o nosso coração possa ser quebrantado diante do Senhor e que Ele, o nosso coração, seja cheio de gratidão, louvor, homenagens ao Senhor e a Jesus Cristo, Seu Filho. E é em nome dele que pedimos. Amém. Que a graça de Jesus esteja contigo. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.